Olá, me chamo Humberto Júnior, sou psicólogo clínico, psicanalista lacaniano, supervisor e escritor. E esse é o podcast Alô Lacan, um podcast para tratar, comentar e criticar o lacanismo contemporâneo, a prática psicanalítica e não só. Então, Duda, seja bem-vinda. Para mim é um prazer ter você, contar com a sua contribuição nesse novo projeto meu, que é o meu podcast. E a gente tem esse laço aí que já faz um tempo, né? Essa proximidade, esse vínculo. E é sempre prazeroso encontrar você. Eu acho que Duda rima com doçura. E Ai, aí, que gentil. encontrar com você é encontrar com essa possibilidade de poder vislumbrar outros espaços de discussão. E como eu te dizia, né, e como quem te acompanha sabe que você trabalha muito com relacionamento, nada mais justo do que chamar você para participar desse episódio para falar sobre relacionamento, e em específico relacionamento abusivo. Mas eu queria que você se apresentasse antes de qualquer coisa e depois já começasse talvez a discorrer um pouco. Tem uma questão, como eu costumo dizer, esses episódios eles giram em torno de questões minhas. E aí a minha questão é: o que caracteriza uma relação abusiva? Então, depois da sua apresentação, fique à vontade para começar a falar um pouco sobre isso. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Humberto. É uma honra estar aqui. Como eu falei para você agora há pouco, é o meu segundo podcast. Eu estou muito feliz, né, e honrada com seu convite. Eu sou a Duda Noleto, sou psicóloga e também estou nesse percurso da psicanálise desde 2019. E eu tenho um projeto que se chama Psicólogos de Plantão, onde eu estou tentando alcançar muitas pessoas para fazerem terapia, pessoas que não têm como investir. E, além disso, eu tenho também o meu trabalho na clínica online, eu atendo de forma online também. E eu costumo dizer que a minha missão é ajudar as mulheres, ajudar as pessoas, né, a estarem mais atentos ao relacionamento abusivo, que muitas das vezes é confundido com o amor. Acabam descrevendo que o amor dói, né, como se o amor doesse nesse sentido de sofrimento da violência, né? E já já a gente vai entender melhor sobre isso. Mas antes, né, não dá para falar de relacionamento abusivo sem a gente trazer um pouco sobre a infância, que é um dos fatores que contribuem, né, para isso. E aí, sempre que eu trago, né, esse assunto, Humberto, a gente precisa entender, mas como que isso contribui? Como é essa contribuição? Claro, antes de falar sobre isso, eu sempre costumo trazer que existem outros fatores. Existe a nossa cultura, existe os filmes românticos, né, que muitos tendem a ter como referência para a construção de um relacionamento. Existem as primeiras experiências amorosas ali na adolescência, onde você conhece alguém e a partir do que você tem com essa pessoa, você entende, aprende, melhor dizendo, o que é um relacionamento e você tende a levar para a vida toda, muitas das vezes. O que você escuta das suas amigas, às vezes o que você vê, né? Você vê um casal ali, que às vezes é um vizinho e tende a achar que é daquela forma, esquecendo da sua subjetividade, daquilo que faz sentido para você ou da forma que você poderia ser feliz. Mas voltando, é importante a gente entender que todos nós nascemos totalmente dependentes dos nossos cuidadores, né? Nós precisamos deles para nos dizer o que fazer, o que comer, o que vestir. Eles nos ensinam a falar, a caminhar, a interagir, que lugares devemos ir. Eles que estão ali nesse início, guiando a gente nesse processo. E não poderia deixar de dizer que o nosso pai, a nossa mãe, ou quem fez essa função, né, de cuidador ali no início da vida, eles são a nossa referência. Muitas das coisas que a gente faz veio desse lugar, a gente aprendeu com eles. E o relacionamento não é diferente. Então, às vezes, a definição de amor que temos hoje pode ser a mesma definição de amor que nossos pais tiveram, o nosso cuidador. Ou que e aí a criança, ela aprende muito a partir do que ela vê, do que ela escuta, do que fazem com ela, e eu costumo dizer que a criança é como uma esponja, né? É o Lacan que fala, né, Humberto, que a criança é como um bolinho de carne, né, que vai se construindo ao longo da vida.
E eu gosto de falar que é uma esponja no sentido de absorver tudo aquilo que chega para ela. Então, ela não é como na fase adulta, que a gente é mais como um filtro de começar a entender a partir da autonomia o que faz sentido, o que não faz, o que você quer, o que você não quer. E quantos adultos tendem a agir como se fosse uma criança absorvendo tudo, ou levando tudo, sem renunciar a nada, sem querer renunciar, porque acredita que pode estar desrespeitando aquilo os pais, ou deixando de honrar o que aprendeu com eles, e acabam vivendo relacionamentos que fazem mal, que não fazem sentido, falando especificamente dessa área, mas pode acontecer em outras áreas também. Então, prosseguindo, à medida que vamos crescendo, é natural que a gente comece a desenvolver autonomia. Pelo menos é o que a gente espera. Que a gente possa começar a desenvolver a nossa forma de falar, o nosso ritmo, vestir as roupas que a gente gosta. Começamos, então, a escolher os nossos próprios amigos, não mais nossos pais escolhem. Nós vamos escolher os lugares que queremos ir. Às vezes tem pessoas que mudam até de nome, enfim, vai se descobrindo e vai entendendo que não era aquilo que achou que era. Só que tem um porém, tem uma questão. O relacionamento abusivo, um dos fatores, porque como eu disse, são muitos fatores, ele não acontece por um único motivo, por isso. E a gente precisa até ter cuidado para que as pessoas que entram em relacionamentos abusivos, elas não se sintam culpadas, não se culpem, eu vivo isso porque eu tive essa vivência. Não, porque uma coisa é você se responsabilizar pelaquilo que você precisa entender sobre si, o motivo pelo qual você escolhe um lugar. Outra coisa é você se culpar no sentido de, então, a culpa é totalmente minha. Isso você vai acabar o quê? Negligenciando a parte da pessoa que manipula, da pessoa, essa parte. Então, é uma linha tênue, mas é preciso ter esse cuidado, né? E acontece que muitos não se tornam protagonistas da própria vida, das próprias relações, no sentido de ser sujeito, de ser pessoa, de dizer o que quer, o que gosta, como que se sente bem tratado, porque muitas das vezes não sai desse lugar, né? Desse lugar de esperar que o outro é que diga, melhor dizendo, o que ela deve fazer. E quantas pessoas, às vezes, que estão em relacionamentos assim, entendem que é preciso ter alguém para dizer o que ela precisa fazer. Por quê? Porque não saíram desse lugar. Qual lugar? É esse que eu falei agora há pouco, de infantil, de o pai está ali dizendo o que precisa ser feito. É uma pessoa que não conseguiu desenvolver uma autonomia, uma autoconfiança, e não consegue dizer não, porque provavelmente se dizer não tem um medo de ser rejeitada ou de não ser acolhida, não ser vista pelo parceiro, então acaba se tornando uma pessoa que vai fazer tudo ali que dizem, porque afinal de contas, em muitas interações com os cuidadores, crianças não têm esse espaço de falar o que sente, o que quer, o que gostaria, e não é sobre não ter limites, que é importante também, né? Mas assim, quantas crianças não tiveram esse lugar, às vezes por uma superproteção ali dos pais, ou às vezes por uma negligência muito forte também. Então, por um lado, a criança que foi super protegida não consegue se posicionar, espera sempre que alguém se posicione por ela. Por outro, tem aquela que foi negligenciada e está sempre à espera de algum momento ela ser cuidada, né, vista por um parceiro, para ter aquilo que ela nunca teve. E são lugares de ambos existe uma armadilha porque você se torna dependente do outro. E a dependência emocional, ela é um dos fatores também que deixam muitas pessoas presas, fixadas em relacionamentos abusivos. Então, assim, tá, Duda, enquanto você estava falando aí, eu fiquei refletindo sobre a minha criação, sobre como eu aprendi o que é o amor, que é uma coisa fundamental. E tem uma pergunta que eu quero deixar aqui para vocês refletirem, que é: o que é o amor para você? Como você aprendeu sobre o que é o amor? Quem te ensinou? Doeu ou não? Foi tranquilo ou não? Qual é a sua referência? Quem foi o primeiro amor da sua vida? O que essa pessoa deixou para você ou em você? O que ela levou? O que foi marcante nessas primeiras interações? Porque elas podem acabar guiando por muito tempo. Tem uma série, Humberto, não sei se você conhece, que eu gosto bastante, que é This Is Us. Nessa série tem uma
sem dar muito spoiler, né, para vocês assistirem depois, tem o Kevin, que ele super admira a relação dos pais dele, porque é uma relação assim de muita parceria, de muito amor, de respeito, de companheirismo, e ele admira e ele sonha em ter um relacionamento como o dos pais. E ele entra nessa busca constante, eu tenho que ser, e então ele acaba se frustrando muito. Por quê? Porque o que fazia sentido para ele, na verdade, não era um relacionamento igual ao dos pais, embora fosse um relacionamento saudável, tranquilo, ali, leve. Mas ele queria algo igual. E não dá, a gente precisa construir o que faz sentido pra gente, porque existem coisas que você admira, mas que não vai fazer sentido. Você precisa realmente se posicionar e começar a buscar o que faz sentido para você. Assim também, como pode acontecer o contrário. Às vezes você tem como referência um relacionamento que não foi saudável, ali me refiro aos pais, né? Aquela interação tóxica ali entre eles, e você, às vezes de maneira inconsciente ou consciente, pode acontecer também, busca algo porque você acha que é daquela forma. E aí você entra em relacionamentos parecidos, semelhantes, ou enfim, e aí você também não se sente bem. Então, onde eu quero chegar com isso? Há um ponto que na vida você precisa encontrar o seu jeito, e não só encontrar, mas construir também. O seu jeito de amar, de ser amada, para não correr o risco de repetir aquilo das interações primárias, lá do início. Porque assim, por mais saudável que seja, ou por mais tóxico que seja, ou complicado, talvez não faça sentido para você. E quantas pessoas, né, ficam nessa tentativa de buscar? E nós somos únicos, gente. Então, se somos únicos, singulares, não faz sentido querer viver o que outras pessoas vivem. Tem um ditado que a gente sempre escuta por aí, que é do a grama do vizinho é mais verde, então às vezes a pessoa quer porque a grama é mais verde, e às vezes ela consegue uma grama, e aí ela percebe, nem era isso que eu queria, eu queria, na verdade, era outra coisa, mas às vezes por ver ali alguém envolvido com algo, e você quer, mas você precisa se perguntar o que eu quero num relacionamento, e aí, olha, perguntas para você refletir, o que você quer, o que você está buscando, verdadeiramente, honestamente, o que você está buscando? Porque quantas pessoas estão buscando num relacionamento aquilo que o pai não deu, que a mãe não deu, que não tiveram, que às vezes faltou afeto, a segurança, a atenção, o amparo. E, gente, uma vez que faltou, a gente precisa lidar com o que faltou. Faltou e não vai ter mais como rever. Infelizmente, assim, às vezes algumas pessoas, quando elas se dão conta disso no processo terapêutico, às vezes chega a ser devastador, né? Porque se dar conta disso não é fácil mesmo. Poxa, eu não tive amparo, então aquela falta ela vai me marcar mesmo. Então o que eu posso fazer é buscar formas para acolher isso e quem sabe, né? Nas interações que eu tiver hoje, eu possa dar um contorno para isso, mas não vai suprir. Eu preciso lidar com essa falta para a vida toda. Então, ninguém vai tampar esse buraco que ficou. Enquanto você ficar tentando buscar alguém para suprir a falta de atenção que seu pai deu, sua mãe, você não vai conseguir se envolver com aquela pessoa de forma real, porque você está tentando ali tampar um buraco que ficou. Quando, na verdade, você precisa começar realmente a lidar com essa falta. A falta está aí, nós somos faltantes, mas não só isso, também somos desejantes, e quantas pessoas deixam de lado essa parte, né, de desejar, porque buscam mais tampar a falta, e também tem a parte da falta que, na verdade, também pode nos movimentar, que é o que nos torna sujeitos, desejantes também. Então, assim, eu falei agora no início também sobre outros fatores que podem acabar, né, influenciando alguém a entrar num relacionamento que é abusivo, mas eu preciso também falar sobre uma fantasia que existe de muitas pessoas, que é qual? A fantasia de que serão salvas, né? Serão salvas por alguém que vem e a minha vida, eu serei feliz. E tem uma frase do Freud que eu amo demais, que é quando ele fala que a felicidade ela é um problema individual. E quantas pessoas entram em relacionamentos com essa fantasia e se frustram, se sentem, na verdade, mais solitárias ainda, mais tristes
ainda, porque se dão conta de que realmente isso aqui não vai me trazer a felicidade que eu estava buscando. Duda, e antes de Oi. você aprofundar esse ponto, particularmente eu estou achando muito interessante você explanar esses ganchos que você vem fazendo, porque eu escuto a parte da teoria, né? Isso que você fala da infância, dessa constituição inicial, Lacan chama isso de alienação, que é quando esse sujeito ele está alienado a um grande outro, que é esse outro referência, né? Então, o relacionamento é referência, a vida de famílias, das ideologias, os pontos de vista e contradições e diversões. E, de fato, né, o quanto, e é muito interessante ouvir você falando nessa outra perspectiva, o quanto nós estamos alienados e vivemos esse processo de alienação constantemente, porque temos esse processo de alienação fundamental, que é quando nos constituímos na vida, mas essa alienação que vai se repetindo e repetindo até nós nos darmos conta de que a gente está só repetindo e não está vivendo. Então, isso é muito alarmante, né? Principalmente no que tange a relacionamentos, porque eu gosto de pensar, e isso é uma filosofia de vida. Teve uma vez que, brincando com uma amiga, a gente conversava e chegava à seguinte conclusão: o amor é uma forma da gente se sentir menos merda. Uhum. É um pouco duro isso, mas Sim. é, o que é o amor se não essa tentativa de driblar esse sentimento da nossa própria insignificância? E eu penso que isso toca, né, aquilo que você ia trazendo a respeito do autocuidado, da autovaloração, de você mesmo reconhecer seu próprio valor. E eu acho que é um ponto interessante, até para você tocar nisso que você estava falando, o quanto é difícil para nós reconhecermos nosso próprio valor. Porque até mesmo essa visão que nós temos de nós mesmos, ela é influenciada diretamente por essa relação que nós vivemos na infância. E não é que a infância ela seja determinante, ela seja uma predestinação, mas por nós não termos uma outra referência tão poderosa como foi essa da infância, é difícil para nós nos descolarmos disso. Eu gosto muito da frase, eu não vou lembrar agora qual é o autor, mas eu sempre cito ela, que ele diz que nós olhamos para a vida apenas uma vez na infância, o resto é lembrança. Então, nós somos amados apenas uma única vez, né? Hipoteticamente, nesse momento inicial. E o resto é uma lembrança desse amor. Então, até construirmos essa outra forma de amar e saber como queremos ser amados, isso demora um tempo de desconstrução, de reconstrução, de construção. E aí é onde você fala do processo terapêutico, que é muito duro se deparar com essa queda da fantasia, em que nós não somos mais o divino infante, Sua Majestade o bebê, onde a casa se curva diante de nós, que nós somos apenas seres humanos adultos e vamos precisar lidar com a frustração. Uma coisa que eu cresci escutando e que eu ainda hoje escuto, principalmente na clínica, o segredo é não criar expectativa. E Nossa. aí, André, sem expectativa a gente não vai nem na esquina. Sem expectativa ninguém nem Não acessaria dá. esse episódio, né? Uhum. Então, a gente não quer sofrer, né? Não quer lidar com a frustração. E até o Freud tem uma ideologia dentro do seu ensino que ele chama de patologização da frustração, que é quando essa frustração ela se torna patológica e nós passamos a olhar a vida a partir disso. Mas eu estou assim, achando interessante a forma como você tem destrinchado essa ideia, e penso que esse gancho seria interessante até para tocarmos nisso, né, enquanto ideia, enquanto percepção a respeito do que nós estamos conversando. Sim. Sabe que eu escutei essa frase, Humberto, quando eu estava na faculdade. Eu acho que foi quinto período, de um professor falando, né, que crie um peixe, crie o que for, mas não crie uma expectativa. Aí eu fiquei assim, né, eu assim, sempre questionadora, né? Eu escutei aquilo, eu fiquei, gente, mas é possível não criar? Aí eu fiquei, mas isso calada, né? Só fiquei pensando aqui. Mas e se a gente não criar expectativas, como que a gente vai viver ou querer alguma coisa? Mas como que é isso? Mas aí eu guardei aquilo para mim mesma, né? Que às vezes quando eu levantava um questionamento, alguns professores que vêm de uma outra
perspectiva de ensino, eles são, assim, mais fechados, né? E a gente entende que é o contexto, enfim. Há essas reflexões, né? Mas, gente, mas não faz sentido. Mas ok, fiquei na minha, tudo bem. E aí, hoje, escutando isso, nossa, tá vendo? A gente se sente assim em casa, né? Quando a gente escuta, tá vendo? Como criar expectativas é importante para a vida, porque como que a gente vai viver se não criar expectativas? Não dá. É claro que, é como eu costumo dizer assim, é importante olhar para a expectativa que a gente está criando para ver se a gente não está assim, muito na fantasia, o que também, até certo ponto, não é uma coisa ruim, né? A questão da fantasia. Na verdade, tudo que é excessivo é que pode nos trazer ali algo que não é tão legal assim. Mas é importante, né? E aí, eu estava falando dessa questão, né, de você buscar no outro a felicidade, buscar no outro aquilo que falta em si, enfim. Mas é importante, né, você começar, falando muito importante, né, é fundamental você começar esse processo, né, de realmente encontrar um sentido para você e começar a renunciar àquilo que você recebeu, que é essa alienação. E questionar mesmo. Ah, eu recebi isso, me falaram que eu tinha que escutar tudo, trazendo aqui uma frase, né, de uma paciente. Eu escutei da minha mãe que eu tenho que escutar tudo que meu marido disser. Ele é quem sabe sobre mim. Ele é quem dita o que eu devo fazer com meu dinheiro, ele é a pessoa que eu preciso seguir. E aí, curiosamente, né, a gente, falando mais sobre isso, viu que ali a interação dela com o pai dela era também nesse sentido, de ela escutar tudo que ele dizia. E aí ela deixou o trabalho, porque ele dizia que ela tinha que ficar em casa cuidando dos filhos, então ela deixou o trabalho, então ela deixou os amigos, ela deixou. E aí, essa filha, ela questionou isso. Falou, mas mas por que que eu tenho que escutar uma pessoa? Na infância tem, né, essa escuta desses cuidadores e você, né, repete a vida toda, até que você para assim, mas por que que eu não posso criar expectativas, né? Mas o que que pode me acontecer então se eu fizer isso? E aí é onde o sujeito começa, né, a ser desejante, começa a aparecer, e aí você começa a sustentar esse lugar que não é um mar de rosas, que dói sim, e eu acho que muitas pessoas que se deparam assim com o processo terapêutico se frustram por não saberem que, olha, vai ter um momento que dói. Então, e às vezes a terapia ela é muito o processo, né, analítico, ele é muito romantizado assim. Ah, vai ser mar de rosas. E não, vai ter um momento que vai ser muita repetição, você vai falar, 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 até que vai chegar um dia que, opa, e a gente não sabe que dia é esse. E Duda, vai, e né? esse processo de romantização do processo Uhum, terapêutico, eu acho um problema muito grande, porque quem nos procura, procura lotado e transbordando de expectativa. Isso não é ruim, porque isso talvez já seja o início de uma transferência. verdade. Mas eu acho que entra num ponto que eu conversava com uma pessoa esses dias. Nós não vamos num psicólogo para sermos aconselhados. Nós vamos para falar do que sentimos. E se tivermos a sorte de o psicólogo, o analista, conseguir fazer um apontamento, uma marcação, bem, se não, esse vai ser o processo terapêutico. E romantizar esse processo, de dizer que todo mundo precisa de terapia, que todo mundo que está numa relação abusiva vai conseguir sair dela, e que todo mundo que está sofrendo no relacionamento vai querer abrir mão disso, é tocar naquilo que a Clarice Lispector nos diz. Não dá para remover todos os defeitos porque não sabemos qual deles sustenta o edifício do eu. Então, dizer que todos que vivem uma relação dita abusiva, porque só é abusiva se a pessoa percebe isso ou até perceber isso, vai deixar essa relação, é um tanto quanto equivocante. Eu não sei se você concorda comigo, Muito. Uhum. porque isso, primeiro que a gente generaliza uma ideia muito preocupante de que todos precisam de terapia e de que, na verdade, nem todos estão dispostos a abrir mão daquilo que vivem. Porque estamos advertidos desde Freud
no paralelo do princípio do prazer, que toda dor tem um ganho. Eu acho um pouco problemático. Sim, muito. Humberto, acredita que outro dia uma amiga psicóloga me disse que uma amiga dela, que estava em um relacionamento abusivo, escutou a seguinte coisa da psicóloga dela: Olha, você não sai desse relacionamento porque você não quer. Você já sabe de tudo, já tem consciência de tudo, e eu vou te dar alta porque você não precisa mais ficar aqui. Desse jeito. Eu fiquei assim, meu Deus. Eu fiquei assim, chocada, né? Porque aí, nitidamente, ela, né, essa profissional, ela tem uma expectativa, assim, de que o paciente tem que seguir o que ela quer. E não, assim, escutar essa pessoa. E às vezes vai acontecer o paciente não sair do relacionamento. Ele vai escolher um caminho que você, né, ali talvez ali o lado humano surgiu e você idealizou, se ele seguisse esse caminho. E não, provavelmente, né, o que vai fazer sentido, o que aquela pessoa quer é continuar. E aí você vai o quê? Qual é o seu trabalho ali? Escutar, acolher, amparar, e quem sabe ali você tornar, juntamente com essa paciente, porque é mais sobre ela do que sobre você, um lugar onde ela consiga ficar. E aí eu já desenvolvi trabalhos juntamente com mulheres que, olha, não queriam sair. Então, o que que pode ser feito para reduzir os danos desse lugar? O que que você pode fazer? E aí, vou fortalecer mais o meu emocional, vou cultivar mais o meu trabalho, vou investir mais nisso, ou eu vou desenvolver mais um laço de amizade, ficar mais perto da minha família, sabe? Assim, nesse sentido. Eu achei importante demais você trazer isso, porque nem sempre você vai realmente, né, conseguir esse lugar de, eu vou para terapia então e vai acontecer assim, assim, assim. E às vezes você vai para terapia e você encontra um caminho que você nem estava pensando em encontrar. Sim. E olha, já aconteceu de casos que eu atendi que a pessoa ela se tornou mais, né, ela se desenvolveu, mais autônoma, foi entrando mesmo nesse processo de construção, né, de fortalecimento, cuidou mais da vida dela. E aí, isso foi melhorando o relacionamento. Mas aí eu tô falando aqui de um caso, não tô trazendo um caso especificamente, do parceiro, né, dela, que, então, se eu mudar, o outro muda? Não, não é sobre isso. Mas é que muitas coisas ela pedia tanto para ele, uma vez que ela que precisava, assim, não, peraí, eu que preciso buscar isso aqui. E aí ela começou a buscar, e aí ela parou de pedir para esse outro. E aí ela Sim. começou a encontrar. E as coisas foram melhorando, né? E eu acho tão sóbrio essa ideia de nós dizermos mesmo, né? O fato de você estar no trabalho terapêutico não vai te isentar e te tirar de certos lugares. Uma psicanalista postou esses dias uma frase, né? O analista, ele acompanha o paciente até a beira do rio, mas não pode tomar a água por ele. Então, é uma decisão muito pessoal. E Uhum. eu acho interessante fazer essa marcação do que você dizia há um pouco de tempo atrás, sobre colocar o outro como salvador. Eu acho que se a gente tira o outro do lugar de salvador, a gente também tira do outro o poder de nos condenar. Então, consequentemente, o outro não nos condena, mas também não nos salva. E a partir disso a gente pode fazer muita coisa. Eu acho que é interessante isso, que fique à vontade para dizer. Eu ia só complementar que você falou sobre tirar esse outro do lugar de Salvador, né? E tem algo que eu falo uma hora, de vez em quando ali no Instagram, é que assim, para existir um relacionamento abusivo entre adultos, é preciso que exista um manipulador e uma pessoa que se deixa abusar. E eu falo isso com muito cuidado, porque pode parecer uma culpabilização da pessoa. E eu vou explicar melhor isso. É que assim, a Maria Homem, ela fala um pouco sobre isso também, né? A pessoa que se deixa abusar, que está ali nesse lugar, existe essa ideia de que esse outro, e aí palavras dela, né? Que esse outro sabe algo sobre ela e que ela precisa saber o que é que esse outro sabe sobre ela e ela permanece naquele lugar porque existe ali algo que ela precisa saber, porque somente sabendo ela vai melhorar.
E aí, não é uma questão de gostar de sofrer, né? Pode até existir casos, né, de pessoas que têm isso de gostar, de passar por situações assim, isso é algo mais inconsciente, tem uma patologia também por trás disso e muitas outras coisas, pode existir. Mas aqui eu estou falando da permanência, que o que motiva isso é essa ideia de que o outro sabe algo sobre você, que o outro sabe o seu valor, que o outro tem algo para te entregar, ele tem a sua felicidade. Imagina só, ele é a única pessoa que me quer, que está me querendo, ele diz que eu tenho esses tantos de defeitos e ainda se me quer, então assim, ela não consegue ver que, né, o valor em si, ela não consegue ver que ela está nesse lugar, né, de como se o outro fosse o lobo mau e ela é a Chapeuzinho Vermelho, né, nesse sentido. Então, é nesse lugar. Então, quando essa pessoa, ela sai desse lugar e ela começa a se ver como adulta mesmo, assim, eu não sou a Chapeuzinho Vermelho, eu sou uma adulta, eu começo a me conhecer e eu falo por mim, eu escolho, eu posso desejar, eu posso ficar sem o que você tenha, o que eu acho que você tem para me dar, o que eu acho que você sabe sobre mim, eu vivo sem isso, eu consigo ficar sem a escolha de alguém, aí sim você começa a sair dessa dependência desse outro, porque existem pessoas que se colocam na vida do outro como se precisassem ser salvas, como crianças, porque olha só, a criança, quando ela vive nesse lar de violência, porque existe, né, ela não tem para onde ir, ela não tem como sair, ela não tem como, para onde eu vou pedir ajuda, o que que eu posso fazer? Não, ou ela vai ter que obedecer mesmo e seguir naquele lugar, sem poder fazer nada para se fortalecer, porque ela depende desse lugar, diferente de você quanto adulto, que mesmo você permanecendo nesse lugar, você pode buscar vias para se fortalecer, se tornar um adulto. E até mesmo você se posicionar como adulto no sentido de, bom, deu aqui, agora estou correndo risco de vida, agora eu vou denunciar, vou recorrer aqui a autoridades, aqui não dá, e aí a gente entra no outro ponto. Mas uma criança, ela não pode pegar o telefone e ligar aqui para o conselho tutelar, olha, meus pais, ela não primeiro que muitas nem sabem dessa via, né? Então, é uma coisa que eu sinto falta dentro da escola, né? Eu estagiei alguns anos em algumas escolas e as crianças, elas não sabem disso, que tem essa via. Na verdade, elas sentem que nem podem falar. Então, assim, a vítima, ela que se coloca nesse lugar, tem um pouco disso, né? Dessa coisa de se sentir num lar totalmente dependente de ali, como se fosse uma criança e não pudesse sair, não pudesse se fortalecer, não pudesse recorrer a outras saídas. Mas pode. E é isso que eu trabalho muito com as minhas pacientes. Porque, olha, se a gente não pegar, olha, vamos olhar para isso que te faz ficar nesse lugar aqui, vamos olhar para isso aqui, para cuidar disso aqui, o que que você pode fazer, o não que você pode dizer, o lugar que você pode permanecer. E às vezes, como eu disse, às vezes ela não quer sair do lugar, porque como você falou, existem outros ganhos, né? Mas existem lugares que você pode sair mesmo não saindo da relação. E, claro, quando chega para um ponto de, olha, você está correndo risco de vida mesmo, olha, aqui existe, é sério, é uma coisa grave, vamos aqui buscar saídas, vamos aqui ver, deixe uma chave aqui embaixo do tapete, deixe seus documentos prontos, avise uma pessoa, são coisas também que eu costumo assim, informar, porque é importante. Sim. Isso é muito interessante, né? Essas vias. Tanto Uhum, porque para sair de um lugar você não precisa sair de um lugar, né? uhum, Existem possibilidades de saída. Mas quem quiser e se interessar por saber mais de tudo isso, dessas possibilidades, do trabalho terapêutico com você, dentro dessa perspectiva, vai precisar seguir você no seu perfil. Eu já sim, começo por agradecer pela sua imagina. generosidade de compartilhamento. Acredito que é um episódio que vai servir também para que as pessoas que escutam e que estão nessa condição também possam estar em alerta e possam procurar de alguma forma ajuda. Então, chegando aos finais, aos momentos, aos finalmente do nosso encontro de hoje, eu quero muito agradecer pela sua disponibilidade,
pelo seu aceite, eu aceito o convite e pedir que as pessoas, certamente a maioria já te segue, já te acompanha, mas que possam interagir mais com essa possibilidade de falar mais sobre essa perspectiva de relacionamento. Então, Sim, muito obrigado pela sua participação. imagino, Humberto, eu que agradeço e de coração eu espero que, né, as minhas palavras possam fazer eco aí e ajude de alguma forma, né? E eu estou à disposição, né, caso alguém tenha mais dúvidas ou queira saber mais, como você falou agora há pouco, lá no Instagram também. E obrigada. Foi uma É, honra. muito obrigado. Se você gostou desse episódio, siga-me aqui nessa plataforma para receber a notificação dos novos episódios e também me siga no Instagram, @HumbertoJuniorPsi, e também meu canal no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Um abraço.